Eles não vão me ver, né? Eles não vão ver essa gravação? Nós ouvimos boatos de que Jesus estava vivo e estava a caminho de Emaús. Também ouvimos que Maria encontrou Jesus vivo fora do sepulcro. Nós estamos aqui fugindo dos judeus e dos soldados. Nós estamos aqui escondidos. Mas viver assim até quando? Eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ficar nas sombras. Viver assim até quando? O cenário dos encontros da ressurreição hoje nos toma de um movimento bem interessante, onde os discípulos estão profundamente aterrorizados, perturbados. O ambiente é caótico, a situação está em desordem, parece que todo o contexto ficou em descontrole. Para o lado de fora, de onde eles estão trancados, numa casa onde eles estão se refugiando, existe temor, insegurança, ameaça, perigos. E eles estão tentando, de alguma maneira, se proteger de tudo isso que os ameaça externamente. Agora, nesse momento, eles estão lidando com um medo e uma preocupação interna. E esse medo surge justamente pelo fato de estarem há 3 dias sem notícias do mestre que eles haviam seguido por aproximadamente 3 anos e meio e que havia sido cruelmente assassinado 3 dias antes. Uma sensação de desproteção, uma sensação de vulnerabilidade, todos estão ali neste ambiente de receio em relação a serem também os próximos a serem assassinados cruelmente, como o fora o mestre que eles seguiram. Ficar sem notícias não é fácil, e é por isso que eles estão tão ansiosos, tão preocupados em relação a isso. Eu lembro uma certa ocasião que eu saí para atender uma atividade da nossa igreja, e a minha esposa perguntou que hora que eu estaria de volta, mais ou menos, e eu disse, em torno das 9, 10 horas da noite, não deve passar disso. E qual foi a minha surpresa? Que eram praticamente 3 horas da manhã e eu ainda estava no local. E o local não havia sinal de celular. E quando eu peguei a estrada de volta, aquilo que sempre costuma acontecer quando a gente está em desespero para avisar alguma coisa, o celular acaba a bateria. E então, quando eu cheguei em casa, em torno das 5 horas da manhã, minha esposa disse, o que aconteceu? Eu comecei a criar um monte de imagem na minha mente. Eu comecei a ficar perturbado com um monte de pensamentos, comecei a pensar, será que se acidentou? Será que estão rolados em algum barranco, sem ajuda, sem nada? E eu disse para ela, querido, estou aqui, está tudo bem. Mas não é fácil ficar sem notícias, porque a nossa mente começa a nos trair, disse ela. E é verdade. Quando nós ficamos sem notícias, nós começamos a ter pensamentos e comportamentos que contrariam a lógica, que contrariam a ordem. E esses discípulos estavam exatamente nessa condição, principalmente pelo fato de que as últimas notícias não eram nada boas. Enquanto eu saí inteiro de casa e retornei inteiro, a última notícia que chegou aos ouvidos dos discípulos é que Jesus estava morto, havia sido sepultado, e que agora o seu corpo havia sido de uma maneira muito suspeita roubado do túmulo. Foi Maria Madalena que disse isso. Olha, levaram o corpo do nosso mestre. E agora eles estão tentando sobreviver à falta de esperança, sobreviver à falta de notícias e sobreviver a um contexto desatualizado, porque eles estão nesse momento sem saber que o mestre havia ressuscitado. E viver um cristianismo, e viver uma fé, e pôr uma confiança num Deus que está morto não é fácil. Ela tende a ser diluída, ela tende a ser destruída. E é exatamente isso que os discípulos estão fazendo. Ao olharem para a cruz e imaginar que o mestre havia sido crucificado, ao olharem para o túmulo e imaginar que o mestre havia sido sepultado, sem a atualização da ressurreição do Cristo, eles estão agora perturbados em pensamentos e atitudes. E o texto que nós vamos ler agora prova e nos mostra o nível de perturbação emocional, social e de comunitária que eles estavam vivendo nesse ambiente de João capítulo 20. E eu convido você a ler comigo para que a gente possa entender esse cenário. João capítulo 20. Ao cair da tarde, versículo 19, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse,
paz seja com vocês. Quais são as atitudes dos discípulos perturbados? Quais são as atitudes dos discípulos que não têm a mensagem atualizada e a última boa notícia da ressurreição? É óbvio que eles vão trancar as portas. Essa é a atitude natural de quem está com uma notícia desatualizada. Esta é a atitude natural de quem está tentando proteger a si mesmo e resguardar a sua própria integridade física. O que eles estão fazendo é fazer um movimento em direção à proteção. Quem não faz isso? Quem não o faria? Como podemos julgá-los de serem tão tolos e tão incoerentes ao ponto de se exporem no dia seguinte a todos os soldados romanos e a toda a turba judaica que queria, de alguma maneira, mandar todos para a crucificação? Eles não seriam tolos o suficiente para isso, é lógico. Por isso eles estão tentando se proteger. Esse é o problema. Porque aquilo que muitas vezes nós chamamos de proteção pode ser a nossa maior prisão. Quando eles passaram a viga na porta, quando eles se trancafiaram dentro dessa casa, eles estavam dizendo: ninguém entra e nós estamos protegidos, mas também ninguém sai. Esse é o problema de quando nós queremos proteger a nós mesmos, quando queremos levantar muros para que não nos frustremos, para que as nossas expectativas não sejam derrubadas. Esse é o seu problema e o meu problema quando nós queremos, num mundo de ameaças e de insegurança, querer levantar muros e colocar portas trancadas para que de alguma maneira nós estejamos protegidos das ameaças externas. O problema é que nós começamos a levantar muros tão altos e trancamos as nossas portas tão fortemente que acabamos por nos aprisionar dentro da nossa própria fortaleza. E o que era para ser proteção para você de uma frustração emocional se tornou a sua maior prisão. O que era para ser uma proteção financeira, para você não passar por dificuldades futuras, se tornou o seu maior cárcere. Hoje o dinheiro, a provisão financeira, os recursos monetários, a sua poupança, o seu patrimônio, se tornou sua maior fortaleza, sem se dar conta de que você está aprisionado nisso. Quando você disse: não, agora ninguém mais se aproxima de mim, eu aprendi a me defender, esse relacionamento me feriu, esse relacionamento me machucou, e eu vou levantar um muro de proteção emocional, não serei mais vulnerável. Agora o seu marido sofre, os seus filhos sofrem, a sua casa sofre, a sua esposa está debilitada, porque o muro que você levantou para se defender é o muro que te aprisiona. Não confunda proteção com prisão, porque a proteção humana não existe. A proteção humana, na verdade, é uma falácia. Nós criamos esse discurso o tempo todo: não, eu preciso poupar, porque sabe como será o futuro. Eu preciso tirar os recursos daqui e investir lá, porque você sabe como o governo está e como o mercado está instável. Não, eu preciso cuidar da minha saúde física, porque você sabe, a gente está vivendo um período complicado de doenças suspeitas. Não, eu preciso comprar a minha casa no condomínio, porque sabe que os níveis de insegurança estão cada vez maiores. Quem garante que essa proteção humana lhe dará toda a segurança que você precisa para viver a sua vida? Quem tem esse discurso é quem ainda não conhece o Cristo ressurreto. Quem tem um discurso da proteção pessoal é quem ainda não viu o Cristo ressurreto. Está com a notícia desatualizada, está inseguro, temerosa, porque olha para a cruz e vê um morto, olha para o sepulcro e vê um morto, mas não consegue enxergar o domingo pela manhã com a ressurreição da vida. Eu não estou fazendo apologia ao despreparo, à insanidade, a você não fazer suas previsões ou as suas provisões. Eu só estou dizendo que isso nunca será suficiente para trazer uma garantia de que você será protegida e protegido. Quando nós criamos todos esses demais recursos, nós entramos numa mentira e uma historinha que contamos a nós mesmos para tentar burlar o nosso subconsciente e nos dizer que vai tudo bem, nós somos crentes sinceros, só estamos tentando dar um jeito melhor na vida. Não é verdade, irmãos. Porque se a nossa vida e o nosso coração e as nossas crenças não correspondem primariamente à dependência do nosso Criador, todos os demais esforços serão inúteis. Inúteis. Eu conheço gente que teria condições de comprar uma ilha para si mesmo,
mas que diante de uma enfermidade terminal não havia recursos para salvar a pessoa que estava naquele leito. Não conseguiria comprar a saúde. Eu conheço gente que tem dinheiro para comprar uma ilha só para si, mas não consegue comprar a felicidade do seu próprio casamento. Não há proteção, não há garantia sem Cristo, sem o ressurreto. Tudo que tentamos fazer sem Ele é morto, é cadavérico, é moribundo, é esforço humano. Eu conheço gente que tem influência para poder se colocar a qualquer condição e para poder contratar os melhores serviços de proteção pessoal, mas que não pode poupá-los da realidade de que a vida é finita e que as ameaças nos rondam o tempo todo, e se não for o Criador, o que será? Quem sustenta a vida, irmãos? Quem sustenta a nossa história? Por que nós estamos em busca de tanta proteção? Por que estamos tentando fazer esse discurso sem Cristo? Primeiro é Cristo e depois a nossa coerência, sabedoria, sensatez, as nossas provisões, as nossas previsões, mas antes de tudo Cristo, caso contrário a gente vai trancar as portas. E uma vez trancadas, pode ser que você e eu sejamos os piores reféns lá dentro. Quantas mulheres estão trancadas num relacionamento solitário? Porque decidiram levantar um muro intransponível. Quantos homens estão trancados numa vida tentando ser bem-sucedido e que não estão permitindo com que as pessoas os acessem, perdão. Quantas pessoas aprisionadas, quantos sonhos trancados, quantas expectativas sentadas nessas fileiras que estão trancafiadas, aprisionadas, quantos projetos que não estão em andamento só porque disseram, deixa eu levantar um muro, deixa eu me proteger melhor, nunca mais cairei nisso, eu não quero insegurança na minha vida. Quem garante isso? Só Cristo, só Ele. Mas se não o tivermos como ressurreto, nós teremos o encontro com o Cristo do túmulo, com o Cristo da cruz, e esse Cristo, essa notícia, talvez nos traga desejo de trancar as portas. Segundo, a notícia de um Cristo morto e sepultado nos traz o desejo de fugir. O texto diz que os discípulos estavam com medo. E medo não é um problema psíquico. Pelo contrário, é um dispositivo que Deus plantou em nós para a gente não fazer besteira. O medo nos traz a garantia de que nós não vamos fazer loucuras ao atravessar a rua sem olhar para os lados. Nós não ultrapassaremos o parapeito de um prédio ou um edifício alto. O medo é a garantia de que nós estamos nos cuidando. O problema é o que o Rubem Alves disse numa certa crônica. Ele disse, todos nós temos medo. Isso é inerente a toda a raça humana. O que nós precisamos saber é se o nosso medo vai nos fazer voar ou se ele vai nos fazer rastejar. Porque muitos de nós permitimos que o medo, que é um dispositivo biológico, que vem junto com as 5 emoções básicas do ser humano, raiva, medo, tristeza, nojo e alegria, permitimos que este sentimento natural se torne o nosso pior demônio. Medo de tudo. Pavor, pânico. O medo desproporcional, segundo os estudiosos, não é um medo biológico, é um medo psíquico, é um medo desproporcional, é um medo irreal. Isso é chamado, no nosso português, de fobia. E me traz muita surpresa, porque quando o evangelista João escreve esse texto, ele diz, os discípulos estavam trancados por medo. Existem algumas palavras para medo no grego. E sabe qual é a palavra que o evangelista usa? Phobos, de fobia. O medo estava paralisando, o medo estava encarcerando, o medo estava estagnando os passos daqueles discípulos. Não havia movimento nenhum, porque o medo paralisante se transformou em fobia. Quantos de nós estamos com a mensagem desatualizada, queridos? Vivendo medos irreais, irracionais, desproporcionais. Eu quero ser solidário a você que tem tratado e lidado com a síndrome do pânico. Eu sei que essa é uma doença da nossa pós-modernidade e você precisa de terapia, cuidados médicos e também cuidados pastorais. E nós estamos aqui para oferecer isso a você também. Mas eu quero falar com você que tem permitido e tem percebido os medos estrangulando a sua fé, os medos tomando o seu coração. E o que será do meu trabalho? E o que será dos meus filhos? Eu os deixei na escola e agora o que vai acontecer, meu Deus do céu? E amanhã o que será da minha carreira e da minha aposentadoria e do mundo
com as guerras que estão acontecendo. Você que está tomada de medo, você que está tomado de pânico interior, você que tomou a desproporção disso, eu quero trazer uma palavra para você. Cristo ressurreto é o remédio para quem tem medo. Porque esses discípulos não conseguem sair desse cárcere, não conseguem viver a vida que Deus havia prometido, porque o sintoma de pavor e de fobia os havia aprisionado. E quantos de nós não temos vivido essas dores, queridos? Sem a mensagem atualizada, sem a história completa, nós retrocederemos, passo após passo, e voltaremos atrás com medos, angústias e temores. Eu quero dizer para você então, que com uma mensagem desatualizada que os discípulos tinham, é óbvio que eles iam trancar as portas e fugir. Eu quero perguntar para você, será que você não está trancando as portas e fugindo? Isso não é um problema seu, isso é um problema nosso como humanidade. E você não está sozinha nessa. Temos dezenas e centenas de pessoas que convivem com o mesmo dilema. A questão é, não são os medos e as inseguranças. A questão é qual mensagem que eu estou me apoiando para viver a vida. Qual mensagem? É a mensagem do mercado financeiro? É a mensagem das últimas notícias veiculadas nas redes sociais? É a mensagem das pessoas que estão compartilhando entre si os seus interesses e as suas opiniões? É a mensagem do governo e das propostas políticas? Qual mensagem, minha filha, você está apoiando a sua vida? Qual mensagem, meu filho, você está apoiando suas decisões? Porque se ela estiver desatualizada, com Cristo morto e sepultado, é óbvio que portas serão trancadas, muros levantados e fugas estabelecidas. Mas eu fico feliz que o texto mostra, no mesmo versículo, o movimento contrário, as portas trancadas e a fuga. Quer ver? Pode passar, por gentileza. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O primeiro movimento que eu vejo é do Cristo ressurreto entrando sem bater a porta. É óbvio, ele não tinha mais corpo carnal, ele agora já estava com o seu corpo espiritual, já estava com o seu corpo glorificado, já era o Cristo ressurreto. E quando os discípulos estão trancados com a viga na porta, eles não esperavam que a notícia pudesse chegar daquela maneira. Sim, Cristo ressuscitou e ele ultrapassou os muros para poder contar àqueles discípulos que eles não precisavam mais viver com medos, atemorizados ou trancafiados naquele cenáculo. Esse é o Jesus que nós conhecemos, que ultrapassa qualquer barreira ou obstáculo para mostrar para você e para mim que ele está vivo. Não há barreiras, não há fronteiras, não há limites que Cristo respeite. Não há como você colocar: até aqui o Senhor pode chegar, até aqui o Senhor pode ir. O meu filho é ateu, Deus nunca o tocará. A minha filha virou agnóstica, eu acho que está muito difícil essa vida agora. O meu marido nunca se converterá. Não coloque barreiras onde Cristo pode ultrapassar a cada uma delas. Não há barreiras para o Cristo ressurreto. Para o Cristo Hollywood, sim. Para o Cristo coach, sim. Para o Cristo humano e humanizado, sim. Para o Cristo feito pela religião e pendurado no madeiro para ser contemplado, sim. Mas não para o meu Cristo ressurreto. Não há barreiras que possa impedir o agir dele. Não há barreiras que ele não possa superar para tocar o seu coração, para transformar a sua vida, para visitar seu casamento, para restaurar a sua história, para mudar o seu passado, para salvar a sua família e carregar multidões de pessoas para a eternidade com ele. Não há barreiras para o Cristo ressurreto. Isaías capítulo 43, versículo 13. Desde os tempos antigos eu sou, e ninguém pode me livrar, ninguém pode livrá-los de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Não, minha irmã, não coloque limites. Não, meu irmão, você está dizendo: não, isso não é para mim. Não, eu acho que eu cheguei no fundo do poço. Não há limites para o Cristo ressurreto, que ultrapassa todas as barreiras e fronteiras para mostrar a sua glória e manifestar a sua vida em quem está trancafiado e com medo. E se você é um alvo hoje, saiba que você está sendo um sério candidato e candidata a receber essa transposição do Cristo ressurreto para o seu coração. Mas olha o que o texto diz que eles estão
no cenáculo, e o texto diz que Jesus vem e se coloca no meio. Não, não é periferia. Jesus não grita lá de fora: ei, abra a porta aí. Jesus não está dizendo lá das nuvens, com uma voz trovejante: eu os vejo e abençoo com a minha palavra de vitória. Jesus está no meio, queridos. Ele é mais próximo do que você imagina. Você achou que ele o havia desamparado? Você disse no meio daquelas contas e daquelas folhas na mesa do seu escritório essa semana: Deus se esqueceu de mim. Não, Ele está no meio dessas contas com você. Quando você saiu por aquele corredor do hospital dizendo: eu não sei mais o que fazer, Deus estava com você naquele corredor do hospital. Ele não está na periferia, Ele não está nas margens da vida, Ele não está num templo religioso, confinado nos domingos pela noite, quando nós abrimos a gaveta religiosa para Ele se manifestar. Ele está no meio do seu povo. João declara isso também em Apocalipse, que quando ele teve a visão do Cristo ressurreto na ilha de Pátimos, ele o viu no meio de candelabros, no meio dos candelabros, que são as figuras da igreja. Jesus não fica na margem, Jesus não fica distante, Ele vem e se coloca no meio, Ele está presente. Mateus 28, 20 diz: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Dos seus momentos mais sombrios aos seus momentos mais alegres, eu estou com vocês todos os dias, em todas as suas oscilações de fé e de crença, em todas as suas lutas e adversidades, eu estou com você, disse Jesus. Então quem é você e quem sou eu para questionar um Deus fiel, como nós acabamos de cantar? Porque Ele está presente, a sua promessa vai se cumprir. Jeremias 23, 23 diz: acaso eu sou Deus apenas de longe e não também de perto? Não, Ele não ficou em Jerusalém, não ficou no templo, Ele não ficou restrito às nuvens do céu, Ele não ficou restrito à abóbada celeste, Ele não está preso nas galáxias do universo, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está no tapete da sua sala brincando com as crianças, na mesa do seu departamento público despachando os documentos com você. Ele está no seu momento de lazer com seus amigos. Ele está em todo lugar. Ele é o totalmente imanente e Ele é o totalmente outro. Ele é completamente diferente por ser Deus, mas é o completamente interno em você por viver em ti. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu vejo aqui o primeiro movimento do Cristo ressurreto nos evangelhos. Você vê que em todos os momentos, em todos os movimentos, Jesus só está em um lugar de cada vez. Então Jesus estava na Galileia, depois foi para Jerusalém, depois subiu para Samaria. Nunca nos 3 lugares ao mesmo tempo. E esse texto mostra que Jesus estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não percebeu? Diz o texto: ao cair da tarde, Jesus se pôs no meio deles. Tem um outro texto, no mesmo dia, de Lucas capítulo número 24, que conta a história dos discípulos que estavam indo para Emaús. E diz o texto que no mesmo dia, no domingo, ao cair da tarde, Jesus entrou na casa com eles. Você está percebendo? Enquanto Jesus estava partindo o pão com os discípulos em Emaús, Jesus estava entrando no cenáculo com os discípulos atemorizados. É o Cristo ressurreto que ocupa todos os lugares da história, porque a morte não pôde detê-lo, a morte não o colocou dentro do sepulcro, a morte, na verdade, trouxe para ele a possibilidade de manifestação da sua glória em nós, que agora vivemos com Ele. Porque se morremos, por Cristo morremos, mas se vivemos, por Cristo viveremos. Quer pois morramos ou vivamos, vivemos para a glória de Deus. Este é o princípio do Evangelho. O Cristo onipresente que está em todos os lugares. E aí ele diz: paz seja convosco. Quando ele diz esse termo, a palavra paz é uma palavra importantíssima. É uma palavra que tem uma sonoridade para os discípulos que faz muito sentido. No mundo grego existiam 2 palavras para a paz. A primeira é pax, que os romanos utilizavam para dizer sem guerra. Nós, romanos, estamos defendendo a pax romana. Por isso que nós vamos crucificar esse rebelde chamado Cristo. Porque nós queremos que o nosso império esteja em paz. E vocês, revoltosos, estão atrapalhando a pax do nosso império. Pax romana, ou a pax, significa que não há guerra, ausência de conflitos. O termo grego utilizado aqui não é pax.
Aliás, pax é latino. O termo é eirene. A palavra em português é o nome bonito que chama Irene. Eirene significa uma paz relacionada ao shalom. Sim, eirene é a tradução grega do hebraico shalom. E os judeus até hoje saúdam uns aos outros dizendo shalom, meu irmão, shalom. E a palavra shalom, que é traduzida como paz no nosso português, no seu Antigo Testamento, não tem nada a ver com isso. Porque para nós ocidentais, que vivemos 2 guerras mundiais e vivemos conflitos o tempo todo, para nós paz significa ausência de guerra. E paz para o judeu não é ausência de guerra. Paz para o judeu é estabilidade na fé, na vida, nas emoções. Algo que vem de dentro e que nunca depende de fora. Enquanto a pax romana dependia do estabelecimento de sossego para fora, Jesus diz para os discípulos, eirene, paz do lado de dentro, shalom nos seus corações. Vocês estão atemorizados, estão preocupados, estão ansiosos. Shalom. Você está querendo fugir, está querendo desistir do casamento, está querendo dar um fim na sua vida, está dizendo que você não é capaz, está dizendo que o mundo é uma ameaça, está dizendo que você não é capaz de educar e criar filhos, está dizendo que você não tem condições de estabelecer nesse mundo. Jesus diz para você hoje aqui, shalom. E shalom não é ausência de conflitos. Shalom é paz dentro do coração. O que Jesus está dizendo a esses discípulos é que do lado de fora vai continuar tudo do mesmo jeito. Os judeus vão te perseguir. Os romanos vão levantar suas espadas. Mas eu continuo trazendo paz sobre seus corações. Porque paz não é um contexto. Paz não é um conceito. Paz é uma pessoa. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27. A minha paz eu deixo, a minha paz eu dou, e não dou como esse mundo dá. Paz não é um conceito, paz é uma pessoa, é Jesus Cristo morando em você. E se você ou eu estivermos com a notícia desatualizada de que Ele morreu, ou de que Ele foi sepultado, apenas nós viveremos o transtorno de uma vida sem paz. Ainda que queiramos que tudo ao nosso redor esteja equilibrado, esteja em harmonia, esteja em pleno mindfulness, não vai rolar. Porque essa paz você não alcança com meditação. Essa paz você não alcança com yoga. Essa paz você não alcança com instrumentos medicinais. Essa paz você não alcança com terapias orientais. Essa paz que você precisa e que está perturbando a sua alma. Eu não estou falando problemas psíquicos ou biológicos, estou falando dessa paz que perturba, essa guerra que perturba a sua alma. É essa guerra interior que Jesus vem e diz, shalom. Chega de guerra com você mesmo, chega de guerra de você comigo, diz Deus. Eu sou a paz que reconcilia você comigo. Chega de turbulência, chega de perturbação da alma. Chega, shalom é a paz que vem de dentro, porque é a paz que vem do Cristo que mora e reside em você. Jesus olha para os discípulos atemorizados como olha para você e para mim essa noite e diz, shalom. Shalom. Chega. Chega de tormento, chega de penumbra, chega de perturbação. Paz seja sobre o seu casamento, paz seja sobre a sua empresa, paz seja sobre a criação dos seus filhos, paz seja sobre seus adolescentes que você os chama de rebeldes, paz seja sobre a sua vida, paz seja sobre a sua família estendida, paz seja sobre todos os movimentos que você faz. Paz, 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 shalom é o que você precisa. Não é mais um movimento, é shalom. E como termina esse texto? Começa com medo, tem a intervenção do mestre, o ressurreto, e termina da seguinte maneira, versículo número 20. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Phobos, Eucaristós. Duas palavras gregas completamente antagônicas. O phobos é o medo que aprisiona. E o excaritos, que é melhor dizendo, é ir para fora. É não segurar mais. É dizer, Ele está vivo.
Ele ressuscitou. Não tem como ter um rosto feio para quem serve um Cristo ressuscitado. Eu quero dizer para você que não tem botox que resolva a cara feia de quem está sendo tomado pelo medo e pelo pânico. Mas Provérbios capítulo 15 diz: o coração alegre aformoseia o rosto. E como é que você chega a essa alegria? Tomando mais uma dose de medicamento? Mais um trago de uísque? Mais um trago de narguile? Mais um bequezinho para relaxar? É assim que você encontra a sua alegria? Mais uma cama para visitar? Mais uma igreja para frequentar? Não, a alegria que você precisa encontrar para lançar fora todo medo está na notícia melhor que o mundo possui: Cristo está vivo, Ele ressuscitou. 1 de João 4,18: o verdadeiro amor lança fora todo medo, e lançando fora o medo, vem residir em nós a alegria. João capítulo 15, versículo 11: amados, eu tenho dito isso para que vocês tenham alegria em mim, e a minha alegria em vocês seja completa. Você quer alegria completa? Você quer alegria plena para a sua vida? Shalom do ressurreto sobre você. Pare de servir um Deus morto, um Deus crucificado, impotente, sepulcral, que atende às exigências de corações egoístas. Venha para o Cristo ressurreto, que visita suas dores, que anda nos seus dilemas, que abençoa a sua história e que te tira dos cárceres mais profundos que você entrou. É esse Cristo que nós pregamos. É essa notícia atualizada que abre as nossas portas, tira o nosso medo e nos enche de alegria para celebrá-la. Você pode celebrá-lo comigo essa noite? Você pode celebrar o Cristo ressurreto? Então se coloque em pé, por gentileza. Só você que quer celebrar o Cristo ressurreto. Você que entendeu que Ele é o vivo. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você perceba o quanto nós temos de motivos para adorar o Cristo que é a nossa esperança. Feche os seus olhos, concentre-se nele. Jesus, ultrapasse as barreiras aqui. Tem barreiras religiosas essa noite, Senhor. Gente que entrou na primeira vez na igreja evangélica e diz: eu só vou dessa vez. E o Senhor está ultrapassando as barreiras para dizer: eu quero falar com você. Com você. Senhor, tem barreiras traumatizantes, ultrapasse, Deus, os muros. Senhor, onde estiver um muro levantado e uma porta trancada, o Senhor pode ultrapassar e manifestar a Tua glória e a esperança que nós estamos buscando aqui, e a alegria que o mundo não pode dar e que está no Senhor. Vamos declarar isso em nome de Jesus.